Só quero agradecer o Jorge aqui, que fez um superchat também, falando da canção anterior, eu não tinha visto, desculpa, Jorge. Um soco na cara do neofascismo de 2018 a 2022. Exatamente. Sobrosa falando, Renato é ético, justo, correto e íntegro. Sim, eu fico muito feliz, e fico muito feliz de ter ele como ídolo, sabe? Ele sim é um ídolo. Poderia até chamar de mito, mas não, eu não tenho mitos. Não mistura. Assim. Mas eu tenho. Também esse termo ficou muito mal empregado e ficou associado a coisa ruim. Mas ele é um grande ídolo meu, eu sou muito fã de Renato Russo e agradeço ter vivido no mesmo tempo que Renato Russo, sabe? De ter experimentado toda essa ética, essa justiça e essa integridade que o Sobroso está falando, eu não consegui utilizar o correto ali, essa coisa certa, né? Correta ali. Tem um outro superchat aqui, Ju. Eu peço permissão, do Camilo. Obrigado, Camilo. Salve, Juliane. Muito obrigado por esta série, eternamente grato. Renato me ajudou durante a adolescência, juventude e vida adulta. Ele trabalhou arduamente para ajudar o seu público. É o que eu estava falando da entrega, né, da banda, do Renato e tudo. Isso é incrível, é incrível. Não, já vamos passar com antes, isso que eu ia falar. Por favor. O Renato, ele não é um ídolo perfeito, sabe? Não. Ele era muito sensível, ele era sensível demais para esse mundo nosso aqui, né? Assim como Janis Joplin, assim como Kurt Cobain, assim como Whitney Houston, assim como tantos outros ídolos, o Elvis Presley, que sucumbiram diante do abuso químico por não dar conta da tamanha sensibilidade que tinham diante do mundo, diante dessa responsabilidade com o outro, do quão sério eles levavam o seu trabalho. Total. Extremamente comprometido com a mensagem e com o trabalho. Por isso que ele ficava tão chateado num show quando jogavam garrafa, latinha, chinelo nele. Então, assim, não era frescura, não era estrelismo. Ele só queria ter de volta aquilo que ele dava. Então, assim, a gente como fã do Renato tem que ter o comprometimento vice-versa, sabe? E ele ser tão sensível e ele sucumbir diante das drogas, desse abuso químico, que era o recurso que ele tinha para dar conta de ser o Renato Russo, brilhar no palco, dançar, fazer gracinha, o que o público queria dele, né? E terminar sempre sozinho num quarto de hotel, como ele declarou. Eu acredito mais na gente tendo como ídolo um ser humano sensível que tenta sobreviver do que uma falsa coisa, ou uma coisa que não é, sabe? Que a gente sabe lá o que está fazendo por trás dessa imagem que tenta plantar de perfeição, porque perfeição não existe. Então, assim, o Renato é tudo isso e, ao mesmo tempo, muito frágil para dar conta de tudo isso. Sim. Né? Muito. Ele era perfeito em suas imperfeições. Ele era múltiplo nesse sentido até de personalidade, como você falou. As pessoas recebiam, às vezes, 3 Renatos Russo, não sabia qual ia receber. E ele era uma esponja também que absorvia tudo que estava ao seu redor, na sociedade, no seu tempo, e recogitava isso em suas canções, assim, sabe? Transformava isso em músicas, em mensagens. Isso é muito, muito importante a gente falar. Olha só, o Jorge deu a ideia de que o Humberto seria o pulmão, ele respirável. Ai, que bonito. E a galera está apoiando aqui, falou que o Humberto também tem seu valor. Eu também acho. O Humberto geralmente é esquecido. Ele botou um trecho do Humberto Gessinger aqui, ó. Não sou eu mentiroso, foi Sartre quem escreveu o livro. Não estou afim de violência, mas paciência tem limites. Boa, Sal. É isso aí. O Falange Armada falando: as artes são excelentes ferramentas. Continue falando sobre política e o que quiser, meu caro. Informação e sobrevivência. Obrigado, Falange. Sim, vou falar sempre que possível, que eu achar pertinente. E faço questão que meus convidados também coadunem com o meu pensar, né? E se manifestem também, porque eu acho que é importante, a gente precisa ser essa voz, já que
somos formadores de opinião muitas vezes, né? A Ju como uma pesquisadora, escritora, eu como jornalista, criador de conteúdo, a gente precisa disso, precisa muito disso. O Expedito falando, obrigado, Expedito. Eu acho estranho as pessoas que são meu fã, mas eu fico feliz, assim. São meus amigos que eu estou fazendo aí com esse trabalho, né? Eu sou fã de Sal, identificação total. Essas referências de Renato hoje são todas minhas. Sou existencialista até o dedão do pé. Isso aí, ó. Clarice, falando aqui, o Superstart falando de Clarice, não seria também o estado de espírito do Renato na altura? Sim, como a Ju estava falando, né? O Alexandre falando que esse álbum é mais pesado em que sentido, Alexandre? Sonoridade ou na temática? Na temática eu ainda acho o Tempestade mais pesado. Ele é pesado por essa sequência inicial. Pode ser. Tá bem, assim, porque até aqui foi muito difícil. Tá bem difícil. Você escutar essas canções na sequência... Sim, é verdade. A Aline está falando, escreveu, acho que a Tempestade é carregada de uma dor lírica que chega quase a trazer uma esperança. Uma outra estação é a dor doída mesmo, ali apresentada de forma crua e real. 2 obras fantásticas. É isso. Era para Tempestade ser duplo, né? De repente a gente está juntando Tempestade em uma outra estação e fazendo a leitura total desse legado final. Testamento lírico do Renato, né? O Felipe está falando aqui, ó, que a dor da Clarice, da canção, né, para mim, para ele, se conecta um pouco com a de Aloha, de saber que não há ninguém para ajudar a explicar por que o mundo é este desastre que aí está. Sensacional. E mais um superchat aqui, Ju. Quem tem depressão se identifica instantaneamente com Clarice. É um passeio pela mente de quem padece desse mal. Por isso que o Renato não queria gravar, por conta dos gatilhos. Mas Renato era foda. Renato, para mim, Cazuza também, são aqueles gênios mesmo, cara, que estão à frente do seu tempo, sabe? Que a gente passado do Ezra Pound. A gente passado décadas. Isso. E não deixam de falar, e não deixam de falar do seu tempo. Só que captam o tempo de um jeito muito sensível, que faz parte de todos nós. Então é um sujeito que não está falando só para si, ou falando só de si. Por isso que o Renato atinge. Ele lança tentáculos, né? Ele está abrindo para os outros também. Exato. Por isso, Alexandre, que a gente precisa do Schubert Länder. Porque depois de Clarice, a gente precisa respirar.